Oiê, teve quem duvidasse, eu duvidei de que eu voltaria, mas contra todas as expectativas, pelo menos as minhas, eu estou de volta para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito especial, porque minha amiga me mandou uma mensagem falando: Mari, por favor, me envia um vídeo de algum tutorial da internet de uma maquiagem, um olho fácil para eu poder fazer para um casamento que eu vou, que vai ser durante o dia e meu vestido é rosa. E eu pensei, por que não fazer melhor? Por que não gravar um vídeo ensinando e postar aqui também no canal? Porque eu tenho certeza que outras pessoas devem ter a mesma dúvida e também devem querer aprender a fazer um olho fácil para poder usar em festas. E não, essa maquiagem não precisa ser utilizada só durante o dia. Eu, inclusive, usei essa maquiagem à noite num casamento em que eu fui madrinha e foi uma maquiagem super elogiada. Todo mundo que olhava, elogiava. Ela é muito vistosa, assim, em foto especialmente, Você fica, eu não sei, sabe? Fica uma coisa meio fada, meio mulher chique, classuda. Uma pessoa que não tem boletos pra pagar. Eu tenho, mas parecia que não, quando eu tava usando essa maquiagem. E o melhor dessa maquiagem é que ela vai ser feita com uma paleta só, que é a Nine Shades, da linha Mariana Saad. Essa paleta aqui, quando foi lançada, foi uma febre. Todo mundo queria ter essa paleta. E o melhor dela é que ela é muito adaptável. Com certeza você deve ter aí na sua casa uma paleta ou algumas paletas que tenham essas cores aqui, né? Que nós vamos utilizar hoje. Então, é uma paleta muito versátil, dá pra você fazer muita coisa com ela. Inclusive, dá pra você fazer a pele toda com ela. Vou gravar um vídeo aqui depois, se vocês tiverem interesse, mostrando como é que eu faço toda a pele com ela. E é isso, essa vai ser a paleta que nós vamos utilizar. É um olho muito simples, muito simples. Até quem não sabe se maquiar vai conseguir fazer, eu garanto, tá? E bora pro vídeo. Meu cabelo tá um pouquinho bagunçado, mas a gente vai fingir que não, tá? Eu passei pela transição e eu não sei muito bem lidar com meu cabelo cacheado. E eu também tenho muita preguiça de ficar fazendo escova toda semana, porque sou eu que escovo meu cabelo, ele é bem grandão. Então, fica segredo entre a gente. Tá, aí a parte mais importante é que a gente vai fazer um olho super iluminado pra poder, né, combinar com o look ali, com o dia, mas também poderia ser utilizado à noite, não tem problema nenhum. E nós vamos pegar essas duas sombras aqui com um pincel de esfumar, assim. Tá vendo o pincelzinho? Nós vamos pegar essa sombra, misturar essas duas sombras e vamos aplicar aqui por toda a pálpebra. Pode aplicar sem dó, na pálpebra inteira. Essa daqui é a base mais importante da maquiagem. E você pode voltar na sombra fazendo novas camadas o tempo todo. Passar por toda a pálpebra. Tá vendo que a minha pálpebra, tanto a pálpebra móvel quanto a minha pálpebra móvel quanto a pálpebra fixa, elas estão todas cobertas de sombra. E é essa mesmo a intenção. É que sua pálpebra fique toda coberta, super brilhante. Porque na hora que bater a luz, na hora que a luz bater aqui, conforme você vai se mover, vai ficar um brilho aqui muito bonito. E aí, vai fazer isso do outro lado também. Aí, quando você estiver espalhando, você pode trazer o finalzinho que tiver no pincel rente, saindo aqui desse espaço que você tem na sobrancelha, pra dar uma alongada nesse brilho, pra quando a luz bater e você virar, ficar aqui uma mistura tanto desse brilho aqui da pálpebra, quanto desse brilho aqui, que já vai estar no iluminador, né? Caso você queira utilizar um iluminador na sua preparação de pele. E aí você também pode trazer o brilho. Aí agora eu vou pegar esse brilho mais claro aqui com o mesmo pincel e vou trazer ele bem aqui pra dentro, bem dentro aqui, bem aqui nessa junçãozinha do olho e do nariz, e vou subir com ele em direção à minha sobrancelha, fazendo esse movimento, e mais um pouquinho, e vou trazer pra dentro do olho. Lembrando, mais uma vez, que é só a sombra mais clara. Primeiro a gente pegou as duas sombras, e agora é só a sombra mais clara. Pra dentro do olho. Por enquanto é isso. Aí, agora, com essa soft brown aqui e um pouquinho dessa dark brown,
a gente vai depositar ela aqui, ó, no finalzinho do olho e pegando aqui nesse côncavo, tá vendo? E vai esfumar aqui com o mesmo pincel, o tempo todo com o mesmo pincel. E aí, a gente vai esfumar e vai trazer um pouquinho pra cá. E com o restinho que tá no pincel, a gente traz pra fora. E aí, é nesse movimento aqui de vai e vem. Se você já tiver um pouquinho mais de destreza com o pincel, você pode fazer esse movimento aqui de como se fosse uma molinha. Mas não deixa vir muito aqui pra dentro, não tem necessidade. Feito isso, vamos adicionar mais brilho. A gente vai vir aqui nessa Gold. Pode carcar seu pincel nela, tá? Não precisa ter medo do brilho. E aí, a gente vai vir trazendo esse brilho aqui, ó, do final do olho. Onde a gente passou essa sombra mais escura, a gente vai trazer aqui pra dentro. Então, aqui, ó, eu trouxe ela de cá pra cá e no meio, tá vendo? E é isso. Aqui tá sujo, mas não tem problema, eu vou varrer isso daqui com um pincel de pó. E por enquanto, o olho é isso. Esse é o olho. Aí, você poderia terminar por aqui, né? Porque você pode ver aqui, ó, que a gente tem o brilho, né? A gente tem esse olho glow, mas ele não vai ficar chapado. Porque o que muitas vezes o brilho faz? O brilho chapa a dimensão. Então, a gente trouxe aqui uma sombra no côncavo pra dar uma dimensão nesse olho. Então, quando você olha pro meu olho, ele não tá um olho chapado, ele tem uma dimensão. Você vê que ele tem uma profundidade ali no côncavo. E aí, se você tiver um pouquinho mais de destreza e quiser incrementar esse olho um pouquinho mais, a gente vai vir com a sombra preta, um pincelzinho chanfrado, tá? Assim, ó, esse meu aqui já tá até sujo de preto. Aí, vai pegar um pincelzinho chanfrado, assim. Vai passar na sombra preta. E aí, a gente vai vir aqui rente aos cílios. Tracejando esses cílios. Por quê? O que você vai fazer? Isso vai dar um destaque maior no seu olhar, né? Se você tá pegando essa linha dos seus cílios e você tá escurecendo, isso vai deixar o seu olho mais forte, mais marcante. E aí, claro, se não for do seu agrado, se você não tiver destreza, né? E se você pensar, isso daqui pra mim já tá suficiente, não tem necessidade nenhuma. Como essa maquiagem eu fiz à noite e eu senti que ela pedia ali um complemento maior, eu passei, né, eu fiz essa camadinha com a sombra preta. Outra coisa, essa camada, essa leve marcação aqui nos seus cílios também vai te ajudar na hora de passar o rímel. Porque muitas vezes, essa própria marcação, ela ajuda com que você não tenha que colar uns cílios postiços, né? Porque muitas vezes a gente quer colar os cílios pra trazer ali um drama pro olho, pra dizer assim, nossa, eu fiz algo a mais. Mas aí, essa sombra, não sei o que toda hora eu mostro o pincel. Essa sombra preta, na raiz dos seus cílios, ela vai te ajudar a talvez dispensar o uso dos cílios. Claro, você pode usar se você quiser, não tem problema algum. Pode ficar à vontade, se você tiver destreza, né, conseguir colar os cílios, não for um problema pra você, ou se for um problema pra você e tiver alguém que consiga colar pra você, não tem problema algum. Tá? Mas aí, caso você queira colar os cílios, eu recomendo que sejam um cílios menor, um cílios mais de canto de olho, tá? Que eu acho que é um cílios que vai se adaptar melhor a essa maquiagem do que um cílio super, né, super dramático, grandão, que vai tampar a beleza desse olho. Que a beleza desse olho tá no quê? Tá na naturalidade que essa sombra, esse brilho traz, né, pro nosso olhar. Mas aí, então, sombra preta, lápis pincel chanfrado e vou marcar a raiz desses cílios. E aí é um processo de calma, tem que ter paciência, porque senão dá errado. Eu vou me aventurar um pouquinho mais aqui e vou puxar um gatinho, tá? Com essa sombra. Tá, dicas pro gatinho. Você vai sempre fazer olhando pra frente. Então, você vai pegar um espelho, vai colocar na frente do seu olho e você vai olhar reto, fixo para o espelho.
E aí, você vai vir aqui, exatamente aqui, ó, onde o seu olho acaba, tá? E você vai puxar. Viu só que já saiu um tracinho aqui? E aí, você puxa, enfim, até onde você quiser. Aqui pra mim já tá bom. E eu vou voltar com o próprio pincel. Aí, eu vou marcar, depositar o pincel aqui no finalzinho. E vou marcando. Até formar a asinha do delineado. Viu só? Como já dá uma diferença. Aqui. Um delineado bem fininho. Não tem necessidade de você fazer isso com uma caneta delineadora, tá? Só se você quiser. Mas eu também indico que você faça primeiro com a sombra preta. Porque a sombra, ela te dá mais espaço pra errar. Pra você trabalhar com erros. A caneta delineadora, não, né? A caneta delineadora é um líquido em cima de um pó. Então, e muitas vezes pode ser uma caneta delineadora com uma fórmula diferente, com uma fórmula que seca muito rápido, ou com uma fórmula que demora pra secar, e aí isso pode borrar a sua maquiagem. Então, eu recomendo que você faça com uma sombra preta, especialmente se você não tem costume de se maquiar. Comece fazendo delineado com sombra. Vai durar do mesmo jeito, tá? Vai ficar tão bonito quanto. E você tem ali espaço pra cometer erros, que é o que todo principiante, toda pessoa que tá iniciando aí na maquiagem precisa. Espaço pra cometer erros e aprender com eles. Outra dica pro delineado: não arrasta o pincel na sua pálpebra, tá? Isso vai te dar mais trabalho. Carimba o pincel com a sombra onde você quer que o delineado seja feito, né? Isso vai te dar muito mais... Vai ser muito mais fácil de você trabalhar. E aí, eu trouxe até aqui assim, até aqui, mais ou menos, só pra poder dar essa continuidade. E agora é muita máscara de cílios. Igual eu falei, se você gostar, né, de uns cílios postiços, fica à vontade. Cola, não passa à vontade, não. Mas só uma máscara de cílios bem potente, fazendo muitas camadas, já vai dar todo um drama pra esse olho. Por quê? Porque a gente já colocou, a gente já trouxe pra esse olho, já tem bastante informação nele, né? Tem brilho, tem profundidade, tem essa raiz dos cílios marcada. Então, não tem, eu pelo menos não vejo muita necessidade de colocar uns cílios postiços, especialmente se for durante o dia, né? Mas... Mentira, eu colocaria uns cílios postiços, porque eu adoro uma oportunidade de colocar cílios. Mas é só que tem gente que não gosta e não é obrigatório. Ó, a diferença, viu? Esse olho ficou muito bonito, muito bonito, muito bonito. Olha, gente, não tem a menor condição. É isso. Vou arrumar minha sobrancelha, porque ela tá bem bagunçadinha, só com gel mesmo de sobrancelha. E aí, aqui nos lábios, se você estiver se sentindo muito ousada, um batom vermelho combinaria super bem. Ah, tá, mas é durante o dia. Vai ficar bom? Lógico, batom vermelho fica bom o tempo todo, gente. Mas aqui, eu passaria somente... Ou eu passaria um batonzinho cor de boca, ou eu trabalharia só com um lápis de boca e um gloss bem brilhante, bem hidratante por cima, né? Pra ficar tudo nessa pegada bem glow aqui da maquiagem. Eu não vou passar nada embaixo dos olhos, mas se você quiser carregar um pouquinho mais essa maquiagem, você pode vir com a sombra, com a Soft Brown, aqui assim, esfumando tudo aqui. E aí, depois, você pode ou escurecer com a Dark Brown, ou vir fazendo a mesma coisa com o pincel. Cadê o pincel? Com esse pincel aqui,
carimbando a raiz dos cílios de baixo, tá? Carimbando, carimbando, só aplicando assim e dando uma carimbadinha pra poder marcar essa raiz dos cílios e aplicar bastante cílios. Bastante rímel, aplicar bastante rímel. Eu acho que aqui embaixo eu vou só aplicar rímel, que vocês vão ver que já vai dar diferença. Ó, viu? Já deu diferença. Ó, abre o olhar um pouquinho. É impressionante. E aí, é isso. Pra mim aqui, gente, eu retocaria um pouquinho o meu blush. Bem pouquinho. Porque eu gosto de uma bochecha mais marcada. Eu gosto de um blush marcado. E tá pronto. Queria muito que desse pra ver a beleza disso aqui, tá? Bom, é isso. Esse é o olho super fácil, tá? Pra você que tá indo num casamento, tem uma festa, pode ser de dia, de noite. Aqui eu te dei várias opções dentro da própria maquiagem do que fazer, né? Se você quiser dar uma dramaticidade maior aí pra esse olho. Tudo com a paleta Nine Shades, que é uma paleta que eu sei que muita gente tem, talvez tenha até se esquecido dela, que a gente... né, nós tivemos muitos lançamentos de maquiagens nos últimos anos, e aí quem gosta de maquiagem, quem gosta da área de beleza, chega a ficar um pouquinho doido da cabeça, né, tentando ali ter todos os lançamentos, e se esquece de coisas muito boas que já foram lançadas e que a gente tem na gaveta de casa. Essa paleta é maravilhosa. Eu amo a fórmula das sombras dela, eu acho muito pigmentadas, eu acho que elas esfumam muito bem. As sombras brilhantes são maravilhosas. E essa paleta foi lançada há o quê? Uns 6, 7, 8 anos. Então, assim, era uma paleta inovadora pra época e ela não perdeu, né, essa qualidade. Ela continua estando ali no páreo das paletas nacionais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que vocês façam em casa, que vocês reproduzam. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!